Muito boa noite, então, dando início à nossa aula de Direito Tributário 1, a primeira aula, estou até emocionado aqui, a primeira aula depois de mais de um ano sem aulas presenciais. Retomo aqui com vocês, simbolicamente aqui, para mim tem um peso bem importante, assim, retomar as aulas, retornar os ensinos. Então, estou muito feliz aqui de estar aqui e voltar aos corredores, ver o movimento ainda pequeno, está bastante deserto a universidade, mas a gente está retomando. Espero que vocês estejam acompanhando bem aí, qualquer dificuldade que vocês tenham na recepção do som ou da imagem, por favor, me sinalizem, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês e tenho adotado aqui o compartilhamento com uma projeção do PowerPoint. Vocês poderiam me confirmar se estão vendo aí? Sim, tá aparecendo. Está aparecendo. Tá, maravilha. Muito obrigado. Porque quando eu mudo para cá, eu não vejo o chat, e daí eu não consigo acompanhar a imagem de vocês. Mas aqui a ideia é que eu possa interagir e passar o texto das normas e fazer algumas ilustrações que podem nos ajudar aqui a compreender melhor a matéria. Então, por isso que eu utilizo. E o quadro do Teams, ele não fica visível para todos, né? Alguns de vocês não acessam com as credenciais da Unicinos, e aí vocês acabam não vendo. Ainda a esse respeito, eu queria, eu acho que eu já falei na aula passada, mas queria falar mais uma vez com vocês aqui. O sistema de gravação está colocando o vídeo no OneDrive. Alguns acessam com facilidade, outros não. E aí eu pergunto se alguém aqui se sentiria mal se eu colocasse o link disponível no meu canal no YouTube. Essa forma tem facilitado o acesso, eu disponibilizo o link lá na plataforma Moodle, mas por proteção à privacidade de vocês, eu não gostaria de gerar qualquer tipo de problema. Então, se alguém tiver algum desconforto e achar que não gostaria que vinculasse a sua imagem, enfim, algum dado, por favor, me sinalize para que a gente possa encontrar uma outra alternativa. Mas a ideia é que fique lá disponível apenas para nós, não é um canal com muitos acessos, né? Então acaba que só vocês da turma visualizam as aulas gravadas. Então, dando início, obrigado pelas respostas, Maria Eduarda, Carolina, Larissa, muito obrigado por ter respondido. Dando início à nossa aula de hoje, então, a gente, diante do programa, do cronograma que a disciplina contempla, hoje é dia de estudar o Sistema Constitucional Tributário. E o Sistema Constitucional Tributário, obviamente, né, do Brasil, ressalva aqui, e pode parecer meio bobo, tonto, afinal de contas nós estamos estudando no Brasil, estudando direito brasileiro, por que fazer essa ressalva? Porque o Brasil ele tem algumas peculiaridades, algumas diferenças em relação aos outros ordenamentos jurídicos. Se a gente pegar, por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos, quantos artigos vocês acham que essa Constituição tem? Constituição americana sobre direito tributário. Chutem aí, podem chutar qualquer número. Pegar a Constituição dos Estados Unidos da América, quantas normas sobre direito tributário aquela Constituição contempla no seu texto? O que vocês acham aí? Pode chutar, gente. Eu sei que muitos, Professor, talvez... eu sei que a Constituição norte-americana tem pouquíssimos artigos. Eu chutaria talvez um, ou sequer nenhum.
Não tem nenhum, Bruna. Não tem nenhum artigo. Se a gente pegar o texto da Constituição Americana, não tem nenhum artigo sobre direito tributário. O que lá se constrói nos Estados Unidos, a partir da cláusula do due process, devido ao processo legal, se constrói algumas proteções ao contribuinte norte-americano, mas que o due process não fala sobre direito tributário, especificamente, mas se constrói a partir daí a proteção dos contribuintes na Constituição americana. E aí vamos pegar a Constituição alemã, a Lei Fundamental de Bonn. Quantos artigos? A portuguesa, Constituição de 1976. Em suma, o que eu quero mostrar aqui para vocês, o que eu quero ilustrar? As constituições da grande maioria dos países do mundo tratam muito pouco. A Constituição alemã deve ter 5 artigos sobre direito tributário. A portuguesa, se tiver 10, é muito. Não chega a 10 artigos tratando de matéria tributária. E a nossa? Quantos dispositivos tem? E aí agora eu faço uma pergunta para vocês que eu quero ver quem é que vai responder. Vai saber dizer. E aí ganha um livro meu quem responder primeiro quantos artigos tem a nossa Constituição. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Gente, está valendo isso, não vou nem arriscar. Sei lá, professor, 6? 114. Ei, não. Tá frio, Cassiano. 6, professor. Quanto? Ah, chutei, né? 6. Quantos artigos tem a nossa Constituição ao todo? Não é só de direito tributário. Total. Ah, desculpa, achei que era referente a tributário. Não, tributário é sacanagem perguntar agora que a gente está começando. Opa, temos uma vencedora, Larissa de Oliveira Schumacher. Contemplada, ganhou o livro. Larissa, depois me manda por e-mail teus dados, que eu mando pelo correio para você. Unicinos.br, me manda aí que você foste a contemplada. Por que eu estava falando de tributário, falei das constituições do mundo, e por que eu voltei para a Constituição brasileira e perguntei quantos artigos nós temos ao todo? E isso é extremamente importante, gente. É extremamente importante entender isso. Porque a Constituição brasileira, a nossa Constituição, ela tem algumas características. A nossa Constituição, ela se difere das outras constituições do mundo em vários aspectos. A começar pela a primeira característica aqui, que é a Constituição prolixa. Então, coloco aqui a primeira característica da nossa Constituição. Ela é extremamente extensa, detalhista e tem a pretensão de tratar todos os temas, todos os assuntos com riqueza de detalhes, certo? Então, a gente tem na nossa Constituição uma característica. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, se é melhor, se é pior. Eu comparei primeiro as constituições do mundo com a brasileira e agora a gente está analisando a nossa com as nossas características, certo? Então, a Larissa acertou. A nossa Constituição tem 250 artigos. Se nós somarmos com os atos das disposições constitucionais transitórias, nós temos lá não sei quantos dispositivos.
E o que isso significa? Ela é extremamente minuciosa. E ela é assim não por acaso. Não foi ocasional. Um dia alguém resolveu, vamos escrever pra caramba e vamos botar bastante texto lá, porque assim justifica aqui o trabalho da Assembleia Nacional Constituinte. Não. Ela tem uma razão de ser. Se a gente pegar a história das nossas constituições, começando com 1824, lá no Império, 1891, a primeira da República, 1934, a polaca, 1937, o Vargas, 1946, a primeira Constituição dita cidadã, copiada lá das constituições do pós-guerra. Se a gente pegar a Constituição de 1965, da ditadura, se a gente pegar a Constituição de 1988, o que a gente vai ver nesse caminho que eu coloquei ali de textos constitucionais? A evolução do nosso Constituinte, desses textos, buscando com maior riqueza de detalhes a cada nova Constituição, disciplinar quase que tudo, como se ali a gente conseguisse garantir segurança jurídica, ali a gente conseguisse disciplinar uma estabilidade institucional. Então, essa era a intenção da evolução das Constituições, que elas foram ampliando o texto, colocando mais norma, porque se imaginava que se eu erijo as normas ao status constitucional, não tem como ninguém mudar, ela vai ficar lá e vai ficar imutável. E aí, com isso, nós ganhamos mais solidez, mais segurança, mais garantia, certo? O que acontece, minha gente? Ao mesmo tempo em que os textos foram evoluindo, ao mesmo tempo em que o tamanho da Constituição foi evoluindo, o espaço do tributário também foi aumentando. E as razões são as mesmas. Eu estou contando uma historinha aqui para vocês entenderem, porque as razões são as mesmas. Lá na Constituição de 1924, que tinha meia dúzia de dispositivos sobre direito tributário na Constituição do Império, por que ela veio a ter o tamanho que tem? Eu peço para que todo mundo que está acompanhando a aula acompanhe aí com a Constituição aberta. Peço por gentileza que vocês abram aí a Constituição de vocês para ir olhando exatamente o que eu estou falando. O nosso Constituinte, a história do Brasil foi no sentido de pensar o seguinte: se eu botar na Constituição uma norma, eu vou dar segurança para a sociedade. Se eu colocar no texto da Constituição uma norma, agora ela se torna pétrea, dura, pedra. E aí, assim, eu vou conseguir oferecer mais segurança para a sociedade. Então, essa é a inspiração que levou o Constituinte a ir inserindo normas constitucionais a cada nova edição. Inserindo normas que regulam a tributação, a ponto de, a cada movimento em que se verificava um problema anterior, se resolvia no texto seguinte, no texto subsequente, esse problema constitucionalizando a matéria. Resultado disso, a Constituição de 1988, e aí agora falando especialmente da nossa, ela tem texto constitucional, que começa no 145 e vai o capítulo da ordem tributária até o artigo 162. Vocês vão dizer, professor, isso aí não é tanto, não chega a 20 artigos. Pessoal, se vocês pegarem só o artigo 155, o artigo 155 ele trata dos tributos estaduais e dentre eles tem o ICMS. Só o ICMS, dependendo do formato de Constituição que vocês estiverem examinando, é capaz de ocupar umas 4 páginas, dependendo da edição que vocês estiverem lendo o texto. Só de ICMS. Então, assim,
esse pedaço da Constituição que trata sobre direito tributário é extremamente extenso, é grande, e eu expliquei a razão do Constituinte ter sido tão cuidadoso, tão detalhista, era por medo de no passado ter verificado equívocos, inconstitucionalidades, abusos por parte do Estado. Em razão desse medo, se colocou mais norma na Constituição, mais norma. Resultado, eu falei ali naquele trechinho, né? Mas se vocês olharem com atenção, lendo a Constituição, aqui eu não vou perguntar se alguém já fez isso, tá? Não vou perguntar se alguém já fez, mas eu recomendo que todo mundo, ao menos alguma vez, exercite a leitura tendo uma visão panorâmica. Quando eu falo ler a Constituição toda, gente, eu não sou daqueles professores tarados, malucos, que acham que a gente deve decorar o texto da Constituição, porque isso não faz nenhum sentido, né? Não há nenhuma razão para a gente decorar texto nenhum. Mas há necessidade, sim, de entender como é que as ideias se encaixam e como é que uma norma se conecta na outra. Agora, tendo essa visão, nós temos uma Constituição com muitos dispositivos, 250, mais atos das disposições constitucionais transitórias. Tem um capítulo que é o Sistema Tributário Nacional, que eu identifiquei para vocês onde é que ele fica. Disse para vocês que tem normas de tributação no artigo 5º, no artigo 1º, no artigo 195, 225, 182, tem por todo o texto constitucional, tá? Agora eu pergunto para vocês, pegando a nossa Constituição, vocês diriam, fazendo uma visão assim panorâmica, se eu conseguisse olhar toda ela assim de longe, olhando todos os 250 artigos, vocês diriam que tem mais dos 250, mais são regras ou mais são... O que vocês acham? Se a gente pudesse assim botar numa balança, joga um artigo da Constituição aqui, é princípio. Joga aqui, é regra. Qual o lado que ganharia? O que vocês acham? Eu acho que princípios, prof. Deixa eu ver quem respondeu, eu não estava vendo o rostinho. Fui eu, a Carolina. A Carolina, tu acha que é mais princípio? Sim. A Thaís disse que acha que tem mais regras. Vamos lá. Eu vou pegar agora um texto da Constituição, tá? E vocês vão me ajudar a jogar em qual quadrinho nós vamos jogar ele, tá? Vamos lá, Constituição Federal. Abrir aqui. E a gente vai pegar aqui este textinho aqui. Inciso 3º, artigo 1º da Constituição, inciso 3º, é uma regra ou é um princípio?
A Nathalie disse que é princípio, a Larissa disse que é princípio. Tá. O pessoal está acertando, beleza. E por que vocês disseram que é princípio? Nós temos ali uma norma constitucional que todo mundo aqui já deve ter estudado em algum momento na faculdade. Se algum professor não falou, a gente tem um problema grave aqui, que é o chamado princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a gente tem aqui uma norma de status constitucional que tem uma razão de ser, tem uma inspiração no pós-guerra, ela é super importante, que é reconhecer o ser humano como um fim em si mesmo. Ele não é um meio para nada, ele é um fim em si mesmo. O ser humano tem dignidade, certo? Mas no caso concreto, assim, eu quero tomar uma decisão, eu sou juiz, estou com um caso aqui na minha mesa para julgar, o que eu faço com esse princípio? Ele me diz que eu devo ir para a esquerda, para a direita, dar ré, ir para frente. Vejam, o princípio da dignidade da pessoa humana, ele nos aponta uma diretriz, assim, um norte, mas ele não nos diz exatamente qual é a conduta que nós devemos praticar. Agora, me digam aqui se esta norma aqui é uma regra ou é um princípio. Ela está situada no artigo 5º, tá? É uma regra? É isso aí, né? Regra. A Carolina falou. Então, a Bruna falou que é regra. O que essa regra diz? Ó? É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Então, assim, está dizendo, ó, é inviolável, não pode quebrar, salvo, vírgula. No último caso, qual é o último caso? Comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses na forma que ela estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, assim, o texto da Constituição é extremamente claro, explícito, dizendo, olha, não pode violar, não pode violar, não pode violar. Este último pode quando? Quando nós estivermos fazendo uma investigação criminal. Então aqui a gente está diante de uma regra, e a regra, como o próprio conceito estabelece, ela não dá margem para a gente fazer mais ou menos. A regra é tudo ou nada. Ou eu aplico a regra ou eu não aplico. Não tem assim, mais ou menos eu violei, mais ou menos eu quebrei o sigilo, mais ou menos eu abri a comunicação telegráfica. Ou eu violei ou eu não violei. Ou eu obedeci ou eu não obedeci. Não tem mais ou menos. As regras têm essa característica. De modo que ou a gente cumpre ou a gente descumpre. E quando eu descumpro uma regra, eu só posso descumprir com autorização dela mesma. Então vejam ali, ela autoriza descumprir a proteção do sigilo, autoriza. E ela diz qual é o caso que ela autoriza. Vocês devem estar pensando aqui, onde é que o professor quer chegar? Eu achei que essa baboseira de regra e princípio já tinha passado lá na aula de introdução ao direito. Isso tinha ficado lá para o passado. O que isso tem a ver com direito tributário? Que é a aula que nós estamos tendo hoje. O que isso tem a ver com direito tributário, vocês podem estar pensando? Eu já vou chegar lá. Peguei duas normas constitucionais e vocês não erraram, tá? Vocês foram muito bem até aqui. Agora eu vou pegar uma outra norma constitucional e eu quero que vocês me digam qual é a classificação delas. Eu vou transcrever aqui no nosso chat. E vocês vão me dizer, eu peguei lá da parte que trata da tributação, do sistema constitucional tributário, e transcrevi aqui para vocês o artigo 150, inciso 1. É uma regra.
Na tua opinião, Nicolas, é uma regra. A Carolina também afirmou que é uma regra. Alguém mais tem alguma opinião? Gente, percebam o seguinte, tá? A Nathalie achou que é princípio. Por que tu achou que é princípio, Nathalie? Coloca aí no chat para a gente entender. É interessante entender a percepção de vocês para compreender o que faz levar as pessoas a entender isso como um princípio. Mais alguém quer opinar? A Nathalie vai deixar uma forma de explicar. Vamos lá. Pode ser simples, Nathalie, com as tuas próprias palavras, sem nenhum tipo de medo de errar. Mas é interessante entender, assim, vocês estão tendo contato pela primeira vez com as normas que regem a tributação, com essas normas que nós chamamos de sistema constitucional tributário. E essa primeira impressão é interessante entender o que isso gera para vocês, qual é a visão que desperta dessas normas. Alguns falaram que olhando parece uma regra, a Nathalie falou que acha que é um princípio. E por que eu estou pegando no pé da Nathalie? E por favor, Nathalie, não vai me interpretar mal, tá? Eu não perguntei a opinião dos outros porque a tua me desperta curiosidade, e eu vou te dizer o porquê. A maior parte da doutrina, se vocês pegarem os livros agora, nesse exato momento, se vocês pegarem os livros, abrirem os livros de direito tributário, como é que o autor, seja lá qual for, ele vai chamar esta norma que está ali? Essa norma que eu acabei de transcrever o texto e que eu não disse o nome. O capítulo do livro vai se chamar de... Os autores, meus amigos, vão chamar isso de princípio da legalidade. Vocês devem estar pensando assim, puxa, que coisa chata. O professor está falando de tributário, vem com essa história de princípio, de regra, que eu achei que já tinha sido superado, eu já estudei isso. Que relevância tem isso para o direito tributário? Gente, tem toda a relevância. Tem toda a relevância. E vocês vão entender o porquê, e eu quero tentar mostrar para vocês por que isso é relevante. Então, vamos colocar aqui algumas características da regra. Tudo ou nada. A lógica das regras é tudo ou nada. Ou eu aplico ou eu não aplico. Ou eu me encaixo na regra, eu vou ser submetido à regra, ou eu não me encaixo na regra. O Ronald do Orc fala a lógica do tudo ou nothing. O ministro Marco Aurélio, que recentemente se aposentou, ele falava do figurino constitucional. E essa expressão figurino constitucional, ela é muito didática. Quando ele queria se referir a figurino, ele dizia, olha, é que nem uma roupa. Vocês já viram aquela pessoa que usa roupa, que a roupa é grande? Tipo, vocês não devem ser da época, mas tinha os Trapalhões, o Didi Mocói, tinha um terno de ombreira gigante, assim, que é um troço ridículo. A pessoa com terno grande não fica legal. A pessoa com terno que não consegue abrir as mãos, coladinho, também não fica bem. A roupa é aquela que veste e acomoda no corpo. Eu não posso usar uma calça que não cabe, eu não consigo fechar o zíper. Ao mesmo tempo, eu não posso usar uma calça tão grande, eu que sou pequenininho, né, tenho essa dificuldade de ficar arrastando a barra no chão.
O certo é usar a roupa no exato tamanho da pessoa. E as regras são isso. É um figurino, tem que vestir certinho. Ficou grande, não serve. Ficou pequeno, não entra. E por isso, as regras, na visão, na expressão do ministro Marco Aurélio, ele chamava de figurino constitucional. O Hart, ele fala de trilho do trem. Ou o trem está dentro do trilho, ou o trem descarrilou, ele saiu do trilho. Não tem, ele está mais ou menos dentro do trilho. Então, ou está dentro, está encaixado e anda, ou está fora do trilho. Mas o melhor autor que fala sobre isso é Arnaldo César Coelho. Vocês já ouviram esse autor falar? Aqui. Arnaldo César Coelho, ele tem a expressão "a regra é clara". O que o Arnaldo César Coelho, que é um árbitro de futebol, com a sua simplicidade, provavelmente, eu não sei se ele, provavelmente não tem formação jurídica, mas ele, com a sua simplicidade de árbitro de futebol, ele fala o que teóricos gastam páginas para dizer com muita clareza. A regra é clara, o sujeito está impedido ou não está impedido. Ele cometeu falta ou não cometeu falta. Não tem cometeu mais ou menos falta. Essa é a ideia das regras. Agora, os princípios são mandados de otimização, como diz o Alex. Os princípios, eles comportam juízo de ponderação. Então, diante de uma colisão de princípios, eu posso aplicar mais um, menos o outro. Eu posso promover mais um princípio e menos o outro. Os princípios admitem juízo de ponderação. Já as regras, o juízo que se faz é um juízo de subsunção. Em outras palavras, ou está dentro da regra e subsumiu a regra ao fato, ou não está dentro da regra. Os princípios são diretrizes, mandamentos. Professor, Diga. então, digamos que caso a gente tirasse a parte inicial ali do artigo, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, poderia ser considerado então uma regra e não um princípio, porque de certa forma tiraria uma certa subjetividade do artigo? Perfeito, Nicolas, perfeito. O Nicolas me poupou, eu acho que uns 30 minutos de aula. Eu ia falar durante 30 minutos para chegar à conclusão que o Nicolas chegou, tá? Mas assim, se vocês não chegaram a essa conclusão e não conseguiram acompanhar o raciocínio, e aí, nada, ali, não se sinta sozinha. Ali nós estamos diante de uma regra, sim, por isso a Carolina acertou, mas você está acompanhada de muitos autores de direito tributário, você não está sozinho. Mas aí, por que eu digo que isso é um problema? E o Nicolas me poupou o trabalho. O Nicolas me poupou. Por que isso é um problema? Quando os autores chamam isso de princípio, quando o Supremo vai julgar um caso, ele diz, estou diante do princípio. Como é que o Supremo pode aplicar esse princípio? Se é de fato um princípio, ele pode ponderar, ele pode aplicar mais, pode aplicar menos, pode não aplicar. E se ele esvaziar o princípio, ele não vai estar cometendo nenhuma inconstitucionalidade, porque, afinal de contas, ele não negou o princípio, ele aplicou menos o princípio. Agora, quando eu estou diante de uma regra, é o que o Nicolas falou, tirou o elemento de subjetividade. O que o Constituinte quis dizer nesta regrinha, meus amigos? Ele quis dizer nessa regrinha o seguinte,
Governador, você quer aumentar imposto? Faz uma lei. Tudo bem, pode aumentar, mas primeiro faz a lei. Se for aprovada a lei, aí sim a gente aumenta o imposto. Prefeito, você quer aumentar imposto? Faz uma lei. Ah, mas eu não estou muito bem na Câmara de Vereadores, eu não tenho maioria. Bom, isso aí é problema teu, um problema político. O caminho é esse, você deve ir lá na Câmara e pedir para os vereadores para aumentar. A Constituição estabeleceu uma regra de comportamento. Você deve fazer um projeto de lei. Se você não fizer um projeto de lei, você errou. Tá claro, gente? Tá claro para vocês isso? É muito importante, meus amigos, que vocês tenham essa compreensão. É muito importante que vocês entendam este ponto, porque a gente precisa sedimentar essa noção, essa ideia para poder avançar. E as nossas aulas, elas têm essa característica, principalmente o tributário 1. O conhecimento da aula anterior que não foi bem assimilado, nessa aula vai ficar pior e na próxima fica pior. Então a gente tem que dar passo a passo de forma a sedimentar as noções que nós estamos trabalhando. Tá claro até aqui, gente? Tá, maravilha. A Nathalie me respondeu ali. Obrigado. Então, assim, ó, o que eu quero assentar com vocês aqui e fechar essa primeira página? Nós temos uma Constituição brasileira, que ela é prolixa, detalhista. E a nossa Constituição, ela não é uma Constituição principiológica, meus amigos. A nossa Constituição, o nosso Constituinte não é uma escolha minha, não fui eu que escolhi isso. O nosso Constituinte quis botar mais regras do que princípio. E por que ele quis fazer isso? Com medo do passado. O passado não recomendava deixar os poderes livres. O medo do passado fez com que se inserissem várias regras dentro do sistema constitucional. E aí, o intento, o objetivo do Constituinte era, com isso, dizer o seguinte: olha, com isso, vocês estão protegidos. Essas normas inseridas na Constituição vão dar estabilidade. Elas não vão ser alteradas pelo governante da ocasião, pelo partido que tiver maioria. Para mudar o texto da Constituição, nós precisamos fazer emenda à Constituição. E essa emenda à Constituição, ela precisa passar por 3/5 membros em cada casa, 2 vezes. E algumas das normas são cláusulas pétreas. Significa que elas não podem ser alteradas nem por emenda à Constituição. E aí a gente vai para segundo ponto. Dito isso, como é que a gente pode chamar o sistema constitucional tributário? Então, a gente falou que a Constituição brasileira ela é prolixa e o nosso sistema constitucional tributário é um sistema constitucional rígido. Rígido. Por quê? É muito difícil. Cara, se está tudo na Constituição, é muito difícil alterar esse texto. É muito difícil de mudar ele. E essa rigidez, ela tinha um objetivo, que era dar segurança. Então, vamos dar estabilidade, as normas não vão ser alteradas assim ao sabor do vento. E com isso a gente tem uma certa
segurança. O que a gente percebeu de 88 para cá? Que a rigidez, ela realmente se mostrou difícil de alterar. No entanto, uma série de normas que estão equivocadas, que deveriam sofrer alteração, e aí eu me refiro, por exemplo, à reforma tributária. Pensa o seguinte: não sai a reforma tributária. Eu não me refiro ao governo atual, não estou falando, o governo atual tem uma série de problemas que todo mundo sabe. Eu não me refiro ao governo atual, eu me refiro aos mais de 30 anos. Por que não sai reforma tributária desde 88? E se há um tema que todo mundo tem consenso, eu duvido que vocês me encontrem uma pessoa no Brasil, um cidadão brasileiro que diga: eu sou contra a reforma tributária. Eu duvido, me apresente. Me mostre uma pessoa que diga: o Brasil não precisa, eu sou contra qualquer reforma. Como está muito bom. Não existe essa pessoa pelo simples fato de que todo mundo sabe que tem que mudar. Só que por que a gente não consegue mudar, meus amigos? Porque essa Constituição foi desenhada para não ser mudada. Essa era a intenção. E nisso deu certo. Aquilo que era para proteger, continuou protegendo. Em alguma medida a gente pode assegurar que algumas normas conferem proteção, sim. Mas aquilo que está ruim a gente não consegue mudar. Por quê? Porque precisa passar por um processo de reforma da Constituição. Certo? E aí, ponto que para mim é importantíssimo. Texto aqui, meus amigos. E para mim esse texto aqui ele é fundamental para a gente entender a nossa Constituição e entender especificamente o capítulo que a gente está estudando. A gente está estudando o Sistema Constitucional Tributário e a gente está no capítulo, na seção 2, que trata das limitações ao poder de tributar. Ora, por que a Constituição colocou ali? Por que o Constituinte botou aquele textinho ali? Não tem uma razão para isso? Ora, a gente viu nas aulas anteriores, eu expliquei para vocês, que no exato momento em que nós constituímos uma nação, um Estado, aquele Estado precisa minimamente de recursos para poder se manter. E a partir do momento em que é formado, constituído o Estado, nasce o poder de tributar. Então, o poder de tributar ele é inerente à formação do Estado. É mais ou menos, fazendo uma comparação grosseira, e eu fiz isso já nas aulas anteriores, como você montar um condomínio, você constituiu lá um condomínio de casa, um condomínio, um edilício. Você lá fez, é um lugar de espaço comum, tem espaços comuns além das unidades privativas. Você montou um condomínio, você tem benefícios do condomínio, você usufrui do condomínio, mas você não quer pagar cota condominial. Não tem como, né? E aí a gente vai discutir, né? Tem condomínio que é bem enxuto, como é o dos meus pais. Meus pais moram num condomínio que não tem nada. Não tem piscina, não tem salão de festa, não tem nada. E aí a cota condominial é baixa, é pequenininha. O meu condomínio tem algumas coisas e tem os condomínios do professor... deixa eu ver quem é que eu vou sacanear agora. Condomínio do professor... Quem é que eu vou sacanear? O professor Dalton. O professor Dalton deve morar num condomínio luxuoso. Então, assim, eu estou morando num condomínio que tem piscina, tem salão de festa, espaço kids, espaço gourmet, e eu não vou pagar uma cota condominial proporcional
a manutenção desses espaços. Então, assim, é tão absurdo falar isso quando a gente pega um microcosmos de um condomínio, como é absurdo eu falar no âmbito de um estado. Eu estou dentro de um estado e não vou pagar o mínimo, alguma coisa para esse estado se manter. Então, assim, criou o estado, criou o poder de tributar, é inerente, é ipso facto, entra automaticamente esse poder de tributar. Agora, o ponto que eu quero chamar a atenção aqui, que se ficar isso da aula de hoje, eu vou ficar muito feliz, é que todo e qualquer estado deve ser limitado esse poder. E por isso que eu escrevi aqui o texto da Constituição, e é por isso que eu coloquei em vermelho, e é por isso que eu estou aumentando o tamanho, para que vocês não esqueçam da importância disso. Por que o Constituinte botou lá? Porque esse poder ele tem que ser limitado. Se não for limitado, a gente entra numa espiral de ficar aumentando despesa, gastando, aumentando despesa, gastando, aumentando despesa, e nunca vai ter um fim, esse poço. Então, esse poder de tributar, ele sofre limitações. Aonde que estão essas limitações? Estão aqui no texto que nós estamos estudando e vamos estudar esse semestre. Mas o que é mais importante para a aula de hoje? Então, primeiro, que as normas que estão no texto da Constituição são normas que limitam a tributação, limitam o poder estatal, e elas tutelam quem, meus amigos? Quem é o tutelado desta norma constitucional? Vocês estão conseguindo enxergar, gente? Se não estão enxergando, eu vou aumentar. Eu desconfio que seja contribuinte, professora. Assim, só desconfio. Desconfia o quê, Jess? Eu desconfio que seja contribuinte, assim, só... Ah, tá. Bom, tu desconfiou certo. A tua desconfiança está correta. Gente, mas pensa e aí, assim, brincadeiras à parte. Vocês estão tendo uma aula com um professor de tributário, esse professor de tributário é advogado de contribuinte, e aí vocês podem ser levados a pensar, é óbvio que ele vai defender o contribuinte, né? Mas eu estou, na medida do possível, ser o mais isento possível, a minha função aqui é ensinar e não doutrinar, mediar a comunicação de vocês e o conhecimento e não catequizar ninguém. O que eu estou trazendo aqui, gente? Eu estou trazendo o texto da Constituição como ela foi escrita. Não é uma escolha minha, não fui eu que disse isso. Está escrito lá. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas a quem? Ao contribuinte. Agora, eu quero que vocês me ajudem aqui, dizendo para mim o que significa essa partezinha aqui. O que significa, gente, aquele trechinho ali, sem prejuízo de outras garantias? Um exemplo poderia ser contraditório e ampla defesa. Um exemplo? Poderia ser o contraditório e ampla defesa. Vai, não entendi, Nicolas. Eu vou escrever no chat. Tá. Desculpa que a sala ela tem eco e o som ele vem totalmente distorcido. Me diga aí no chat que eu quero ouvir a tua opinião. Um exemplo poderia ser contraditório e ampla defesa. Perfeito. Mas por que tu chegou a esse exemplo? O que me interessa, gente, na nossa disciplina, eu quero deixar claro aqui para vocês e enfatizar. Eu não quero decoreba, eu não quero que vocês decorem nada, mas eu quero que vocês entendam o raciocínio. O raciocínio do Nicolas é interessante. Ele disse, um exemplo poderia ser o contraditório e ampla defesa? Sim,
Tu já chegou na resposta, mas eu quero entender o caminho que tu percorreu. Por que tu chegou lá? Em outras palavras, está escrito lá, texto da Constituição que nós estamos examinando, nas limitações ao poder de tributar, no caput do artigo 150, sem prejuízo de outras garantias. O que o Constituinte tem com isso? Que mensagem enigmática ele está nos passando? A Nathalie está escrevendo aí, vai ser um tratado, pelo jeito. Bugou mesmo. Quero ouvir vocês, gente. Eu quero ouvir vocês. Eu quero que vocês botem aí a massa cinzenta. Ah, sim. Acontece, né? Não tem problema. Às vezes não me ouve. É só a Nathalie ou vocês, ou tem mais alguém com dificuldade aí de me ouvir e tá falhando a conexão? Às vezes falha um pouco, sim, professor. É? A sua voz. Uhum. Ah, não, eu vou falar isso porque tem bastante eco, realmente. Eu imaginava que isso podia dar problema, então eu vou reportar ali pro posto de atendimento isso, porque aí atrapalha bastante também vocês a compreensão. Tem bastante eco, diz a Alessandra, mas não está falhando. Por favor, gente, me sinalizem aí, porque com isso eu posso também encaminhar eventual melhoria aí para a gente ter uma aula de qualidade. Mas, enfim, dando sequência aqui, gente, o que eu queria chamar a atenção de vocês... não tem ninguém, Alessandro. Eu estou sozinho, só eu e Deus aqui. Deus Nosso Senhor está me acompanhando. A turma aí tá, eu acho que na sua grande maioria, à distância. Somos 13 aqui presentes e os 13 conectados à distância. Não, é que a acústica da sala não é boa mesmo, ela faz eco. E por isso que eu não consegui entender o que o Nicolas falou. O som dele ficou por toda a sala e não chegou no meu ouvido. Mas enfim, vamos lá. Vamos seguir a nossa aula aqui, que tem bastante coisa para a gente falar. Então, o que eu estava provocando aqui, o debate em vocês? Era para a gente entender o porquê diabos essa mensagem enigmática aqui do texto constitucional. O que o nosso Constituinte quis dizer com sem prejuízo de outras garantias? Ora, é muito simples, meus amigos. Ele está dizendo o seguinte: eu, Constituinte, vou enunciar algumas garantias. A garantia número 1, a garantia número 2, a garantia número 3, a número 4, a número 5, a número 6. Mas o que o Constituinte está dizendo? Elas não são as únicas, tem outras. Então, sem prejuízo de outras, eu vou dizer o que é sagrado. Então, se a gente pudesse simplificar o nosso texto que eu estou examinando aqui, é dizer assim, ó, isso aqui é sagrado, isso aqui é imutável, isso aqui é pétreo, isso aqui não pode sofrer alteração. Mas essas não são as únicas garantias. E aí, eu trago para vocês aqui a característica do nosso sistema, que é um sistema tributário aberto. O que eu quero dizer com um sistema tributário aberto, pessoal? Eu estou dizendo, olha, aqui nós estamos diante de um sistema constitucional aberto.
Porque ele não é números clausos. Não é taxativo. Não é números clausos. Em outras palavras, é um sistema que enuncia garantias e as garantias elas podem não estar ali, elas podem não estar escritas, mas elas existem. E elas existem para proteger o cidadão, proteger o contribuinte. Não é o Ederson que está falando isso. Quem está falando isso é o texto da nossa Constituição. O texto da nossa Constituição assegura garantias que são mínimas descritas ali, e nós vamos estudar cada uma delas, mas elas não são as únicas, elas estão ao longo do texto da Constituição e algumas não estão nem escritas, não foram sequer escritas, certo? Então, ao texto, por que eu trouxe aquele artigo, o artigo 5º, que eu vou reproduzir aqui de novo? Nosso chat, aqui. Eu vou transcrever aqui. Como é que a doutrina chama isso? Princípio da inviolabilidade. Ou princípio da proteção de dados. Vejam só. Por que eu comecei a aula falando da distinção de regra e princípio? Por que a gente perdeu algum tempo aqui distinguindo um e o outro? E por que eu disse que não dá para confundir, minha gente? Porque se eu confundo e eu chamo uma coisa de outra coisa, na prática isso vai reverter em um problema grave para o cidadão. Diante do texto que está aqui na frente dos olhos de vocês, eu pergunto para vocês e quero ouvir a resposta. A pergunta que eu fiz aqui é: diante dessa norma constitucional, imaginando que vocês recebam agora uma consulta do fisco, o governo do estado, ou mesmo a União, vocês estão respondendo uma consulta, e aí eu perguntaria para vocês o seguinte: vocês consideram que é possível quebrar o sigilo bancário de um contribuinte? A Receita Federal, ela vai lá e eu quero ver a movimentação bancária do Ederson. Diante dessa norma que está aqui, vocês acham que é possível? Com base no artigo, entendo que se é previsto em lei, sim. Ou, se não me engano, eu não estou com ele aqui na minha frente, o artigo, mas ali dizia também em investigação. Sim, desde que tenha o devido processo legal. A Nathalie diz não, só por ordem judicial. E a Bruna, ela diz que lendo por aquele texto acha que não, né, Bruna? Não, que sim. Tu entende que sim, pode quebrar o sigilo bancário. Desde que previsto em lei.
Então, vocês entendem, lendo o texto, que o salvo que está aqui, esse salvo aqui, ele diz que salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses na forma da lei, para fins de investigação criminal. Vocês acham que dá para quebrar o sigilo bancário do Ederson? E vou dizer para vocês, tá? Vocês podem ter dúvida, mas eu não sou criminoso, tá? Não cometi nenhum crime. Mas eu posso ser investigado por não ter pago tributo. Posso. Posso não ter pago meus tributos. E a Receita Federal, ela quer pegar a minha conta bancária para comparar, para ver se realmente o que eu estou dizendo para ela é verdade. E a pergunta que eu faço para vocês é: a Receita Federal pode fazer isso? Pegando esse texto da Constituição, é inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados, das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial para fins de investigação criminal. Vamos lá, me deem o benefício, a presunção de inocência, tá? Eu sou inocente, eu não sou criminoso, eu não cometi nenhum crime. Mas eu posso ter deixado de pagar tributos e a Receita Federal quer saber se eu paguei ou não paguei. E o jeito para ela descobrir, ela entende que a forma de descobrir é entrar na minha conta bancária e ver as minhas movimentações bancárias. Pelo que eu estou vendo aqui, vocês todos autorizam a abertura do meu sigilo bancário, certo? Todo mundo me autorizou? A Nathalie disse que não. Mas, professor, eu colocaria um salvo, porque daí teria que ter alguma coisa, não simplesmente, como eu posso dizer, acessar a sua conta, né? Teria que já ter alguma investigação em andamento. Mas é isso que eu digo, gente. É isso que eu digo. Eu tinha um professor, não sei se vocês tiveram aula com ele, o professor Pedro Krebs, e ele tinha uma frase que ele dizia: não se mete no meu exemplo. E eu vou homenagear ele agora. Bruna, não se mete no meu exemplo. O meu exemplo, eu não era investigado por nada, eu não tenho nenhum crime, eu não tenho culpa nenhuma no cartório. Eu estou dizendo que há um receio de que eu não tenha pago corretamente os impostos. Eu estou devendo o tributo, eu deixei de pagar, eu não paguei correto. A Receita tem o dever, além do direito, ela tem o dever de investigar se eu estou pagando certo ou não? Sim, tem. Agora a pergunta é: ela pode entrar na minha conta bancária sem ordem judicial e sem ter um mínimo indício de crime? Eu não tenho crime, né, no cartório. O Dirceu lembrou do o Dirceu lembrou do Pedro Krebs. Eu estou homenageando aqui o querido professor que dizia: não se mete no meu exemplo. Eu estou dando um exemplo em que não tem crime. Se vocês quiserem trazer um exemplo com crime, tudo bem, mas façam depois do meu exemplo. O meu não tem crime. Eu estou dizendo que eu estou devendo tributos. A Receita quer investigar se eu devo tributos. E aí ela quer abrir a minha conta, quer abrir os meus dados, pegar o meu cartão de crédito. O Nicolas agora mudou de opinião. Então não pode. Meus amigos, segundo o STF, pode. E aí eu vou trazer aqui sigilo bancário e Receita e STF e fiscal. Quer ver? Está aqui o precedente que eu vou colocar para vocês. Não, não é esse aqui. São essas ADIs aqui. Eu vou colocar aqui para vocês.
no chat, eu vou colocar na... Estou trazendo aqui, gente, com esses precedentes do Supremo, segundo o STF, sim, vide as seguintes ações diretas que foram julgadas em conjunto. Por que eu estou trazendo esse tema, gente? E a gente perdeu aqui, olha, a gente já está 1h e pouco falando aqui sobre princípio, regra, e talvez agora para vocês fique mais claro. Quando a gente pega e trata de forma indistinta, mistura isso, e a doutrina em boa parte é culpada, os meus colegas, os professores, doutrinadores ficam falando princípio, 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 como se quando eu uso o princípio eu estou dizendo que é melhor, que é bom, que é mais forte. Quando eu digo que é um princípio, o STF entende que é um princípio, ele diz, ok, então tá. Então, quando eu entender que não vou aplicar, eu não aplico. E foi assim que o STF decidiu o caso. Ele pegou nestes casos dizendo, olha, não tem... é óbvio que a regra é proteger os dados, proteger a privacidade, a intimidade, mas em alguns casos tem que quebrar. Gente, o tema da nossa aula de hoje, não é o que eu gosto, o que vocês gostam. Se a gente estivesse discutindo gosto, preferência, talvez a gente tivesse que fazer um debate político. E o debate político tem que ser travado no Congresso. É lá que se tem um debate político. Tem que acabar com o foro privilegiado? Debate político. Tem que prender em segunda instância? Debate político. E aí eu trago um outro tema, que isso aqui eu vou arrumar incomodação. Mas... a minha visão ilustra muito bem cadê? Onde é que está a norma? Aqui, ó. Tá aqui a norma. Eu não sou da área, eu acabo me perdendo e não... Diante dessa norma aqui, gente, é uma regra ou é um princípio? Professor, o compartilhamento de tela ele tá um pouco travado e não tá dando para ver. Tá travado aí para ti? Vou colocar aqui. Esta é a norma que eu coloquei no chat. E aí eu pergunto para vocês, isso é uma regra ou é um princípio? De novo, meus amigos, tanto no caso do sigilo bancário, que eu acabei de tratar com vocês e que tem reflexo no direito tributário, quanto nesse caso que não tem nada a ver com tributário, esse caso é de direito penal, processo penal, tá? E que eu não vou me meter de pato a ganso aqui a falar, mas eu posso sim examinar sobre a ótica constitucional e sobre o tema que nós estamos tratando, de entender a nossa Constituição e como é que essas normas se manifestam. Eu não tenho como fugir da classificação de que ali está uma regra. Ali tem uma regra. Está dizendo, ninguém será considerado culpado, ou seja, a formação da culpa, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Trânsito em julgado é o esgotamento dos recursos. O último recurso deu carimbo lá, acabou. Transitou em julgado. Mais regra do que isso, impossível. E aí, se vocês me perguntarem assim, fora da aula de hoje, professor, mas tu acha justo que as pessoas que cometeram um crime esperem até o STF decidir, que vai levar 30 anos? Não. Eu sou contra. Eu acho que deveria ter um processo expedito.
Só que aqui a gente não está discutindo, de novo, a gente não está discutindo o gosto, a preferência. E quando a gente coloca regras na Constituição, as regras estão lá para proteger quem a gente gosta e quem a gente não gosta. E eu não estou analisando aqui, talvez trazer esse debate que possa trazer uma questão política por trás. Ah, tu está falando do fulano, do Beltrano que foi preso. Não me interessa quem foi preso. O que interessa é que tem um texto na Constituição com uma regra muito clara. E sabe por que eu trouxe esse texto aqui? Porque o julgamento foi no mesmo ano. As ADIs que julgaram lá o sigilo de dados, a quebra do sigilo de dados e bancário, foi julgada no mesmo ano, mas na mesma semana em que o STF mudou a sua orientação jurisprudencial e passou a admitir a prisão em segunda instância, por um voto. Por isso tem cabimento isso. Por um voto, mudou a interpretação do processo penal no país. Por um voto, depois voltou a mudar de novo a corte e admitir, voltar o pensamento anterior e dizer que não pode mais determinar o cumprimento da pena antes do trânsito em julgado. Então, assim, o que eu quero mostrar com isso, gente? Quero mostrar que o nosso texto constitucional fez algumas escolhas e se objetivava com essas escolhas dar segurança, para que não ficasse, como disse o Nicolas, e disse com muita precisão, ele falou, olha, não pode ter subjetivismo. Não pode assim, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Eu não gosto que o criminoso fique respondendo em liberdade até o STF julgar. Não, eu também não gosto. Mas é que quando se coloca num texto da Constituição, do jeito que se colocou, é para não ter discussão, porque a regra é clara. E quando a gente relativiza tudo, a gente chega ao ponto que nós estamos em que tudo vale qualquer coisa. Então, esse é o ponto aqui que para o direito tributário é muito caro, meus amigos. E entender isso é o primeiro ponto para a gente entender o direito tributário. Entender que as normas que estão na Constituição foram colocadas lá por uma razão, para tentar nos garantir, nos assegurar estabilidade. Garantir que as normas não fossem alteradas ao sabor do vento, que o Constituinte pudesse descansar em paz lá, terminou o trabalho de escrever uma Constituição, bom, agora está garantido, não vai ter alteração do dia para a noite. Esse é sempre o desejo do nosso Constituinte. Esse é sempre o desejo, ao colocar o sistema tributário dessa forma, imaginando que com isso os contribuintes poderiam dormir tranquilos, dormir em paz. Pois, qual não é a nossa surpresa, que em razão da gente não entender o que está escrito na nossa Constituição, a gente tem coisas absurdas. O que foi a decisão tomada, por exemplo, no impeachment da presidente Dilma? E, de novo, por favor, eu disse lá no início do semestre, nas primeiras aulas, e falo, quando eu trago os exemplos não é para politizar o debate, mas eu não estou dizendo se ela era culpada ou era inocente. Teve um juízo de condenação no foro competente, que é o Congresso. Vocês podem dizer, mas eu acho que não é justo. Não... Ok, não é isso que está em questão. Houve um juízo de procedência das acusações. O que está escrito na Constituição? Quando um presidente sofre o processo de impeachment, é consequência natural a perda dos direitos políticos. Naquele caso se disse, é condenada, mas sem perder direitos políticos. Mas, vejam, quando nós admitimos que tudo é princípio, que tudo admite ponderação, relativização,
promover em um maior grau, em um menor grau, aplicar com maior intensidade, com menor intensidade, nós estamos admitindo que vale qualquer coisa, e não é essa a intenção da nossa Constituição. Certo? Não é isso que o nosso Constituinte quis. E aí, me encaminhando aqui para o final da aula de hoje, quando a gente fala da legalidade, a gente vai estudar ela, vou voltar a estudar a legalidade tributária aqui, mas eu quero mostrar para vocês como o texto da Constituição, ele é interessante. Vejam, nós temos aqui a legalidade tributária, que eu vou grifar com uma cor e negritar aqui. E aí, o que eu falei para vocês? Quando a gente tem uma regra, a regra, ela tem que ser aplicada. Doa a quem doer. Não interessa. E eu só posso quando eu tenho uma outra regra me autorizando a superar. E tomemos aqui como exemplo o Código Penal. Alguém vai cumprir pena restritiva de liberdade, porque matar alguém é crime. Tá, mas tem alguma hipótese em que se eu matar alguém eu não vou preso? Tem hipótese. Onde é que está escrita essa hipótese? No Código Penal. Eu tenho estado de necessidade, eu tenho legítima defesa. Então, o texto do Código Penal descreve quais são os casos em que o tipo vai ser excepcionado. E aqui o que a gente tem na nossa Constituição? É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos tais. Quando ele está falando do Poder Executivo, e quando ele está dizendo aqui, ó, olha, tu quer aumentar imposto, tem que fazer por meio de lei. Lei, entenda-se, poder legislativo. Então, presidente quer aumentar imposto, faz uma lei. Governador quer aumentar imposto, faz uma lei. Prefeito quer aumentar imposto, faz uma lei. A Constituição está dizendo o que deve ser feito. Vai ao poder legislativo. É para lá que você tem que ir. Tá, mas eu posso descumprir em algum caso? Tem alguma exceção? Tem. Está no texto da Constituição. Neste caso, é facultado ao Poder Executivo alterar as alíquotas. Então, é uma partezinha do cálculo dos impostos enumerados no inciso 2, 3, 1, 2, 4 e 5. Isso a gente vai estudar nas próximas aulas. Então, assim, quando eu digo que a legalidade é uma regra, eu estou dizendo com base na leitura da nossa Constituição. Se eu pegasse a americana, poderia ser outra resposta. Se eu pegasse a alemã, poderia ser outra resposta. Pegando a nossa Constituição e lendo ela, eu não tenho como chegar a uma outra conclusão. Eu estou diante de uma regra, a regra da legalidade tributária. E essa regra pode ser superada? Pode, ela pode ser superada num caso. Qual é o caso? Artigo 153, parágrafo 1º. Está ali, está escrito. Então, o Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo, pode alterar por meio de decreto as alíquotas daqueles impostos. Eu já vou enumerar aqui para vocês entenderem o próximo ponto que eu vou perguntar. Ali está o imposto de importação, o imposto de exportação
o IPI e o IOE. Tá? Então, aqueles incisos que estão ali, que a gente não entende bem, eu escrevi. Agora eu faço a pergunta para vocês, gente. Eu sou presidente da República, tá? E vocês fazem parte da Advocacia da União. Vocês são meus advogados, meus consultores. E eu formulo a seguinte pergunta para vocês. Meus advogados, eu quero aumentar a alíquota da COFINS. Eu sei que o Congresso não vai aprovar. Eu estou brigando com o Congresso ali, eu não tenho apoio no Congresso. Meus advogados, eu posso aumentar a alíquota da COFINS sozinho, sem pedir para o Congresso aprovar uma lei? Não. Perfeito, Nicolas, perfeito. Qual é o raciocínio que o Nicolas fez, construído a partir de tudo que a gente falou hoje? Não pode, porque não é uma exceção. As exceções estão discriminadas. Nós estamos diante de uma regra. Ela diz qual é a regra geral e qual é a exceção. E eu não posso transformar a exceção em regra. Não posso dizer que em todos os casos pode. Não, são naqueles 4 casos. E não está ali, naqueles 4 casos, a COFINS, que é uma contribuição federal. E se eu disser para vocês que teve um presidente recentemente que fez isso? Eu não vou dizer o nome dele, mas ele é conhecido como Vampirão. Um presidente recente editou um decreto elevando alíquotas da COFINS. Vejam, nós estamos na nossa 3ª aula de direito tributário. Vocês estão estudando essa matéria pela primeira vez na vida. Ah, muito bem, Nicolas. Cadê a ADI, então? Eu vou explicar uma coisa para vocês que talvez vocês não tenham entendido. Eu vou explicar para vocês. O Vampirão, nosso ex-presidente, ele é professor de Direito Constitucional. Sabiam disso? Eu vou colocar aqui, se vocês não sabiam, vou colocar, ele tem um livro escrito. Olha aqui que legal. Nunca comprem, tá? Nunca comprem, porque se o autor não aprendeu, então quem dirá ele vai ensinar alguma coisa para nós. Mas sim, ele é professor de Direito Constitucional, ele conhece a Constituição e ele editou um decreto aumentando a alíquota. Pois é, né, Bruna? Tá aí, ó, Michel Temer, Elementos de Direito Constitucional. Tá aí o livro dele. E ele pegou e editou esse decreto aumentando as alíquotas dos bancos para fazer frente à crise econômica. Então a gente tinha um déficit orçamentário gigantesco. O governo anterior tinha bagunçado geral as contas públicas, e aí veio esse governo com o compromisso de melhorar as contas, apagar o incêndio e diminuir o déficit fiscal. Como é que ele enxergou? Uma das hipóteses foi aumentando a alíquota de COFINS dos bancos. E aí, meus amigos, o Nicolas perguntou, cadê a DI então? Por que uma instituição bancária não entrou com
uma ação direta, né? A Associação dos Bancos, a Febraban, não entrou com nenhuma medida. Gente, aqui é importante vocês entenderem. Se vocês entenderem isso, vocês vão entender muito de direito tributário. O direito tributário, e talvez o mais ingênuo possa ter pensado assim, é isso aí mesmo, pode aumentar, os bancos têm que pagar, os bancos são malvadões, eles têm que pagar a conta disso tudo, tem que aumentar o imposto dos bancos. Meus amigos, quem é que paga esse imposto? Vocês acham que são as instituições financeiras que botaram a mão no bolso e pagaram o aumento de alíquota de PIS e de COFINS? Sejam sinceros, vocês acreditam nisso? Não. O aumento dos tributos foi repassado para os serviços bancários. E aí a gente vai ver serviços de péssima qualidade, caríssimos em comparação com outros lugares no mundo. Algum banco achou ruim isso? Não. Por quê? Porque são 4 bancos, eles dominam o mercado e para eles, quanto pior, melhor. O sistema bancário é extremamente regulado, extremamente difícil de ingressar, extremamente fechado e toda e qualquer regra que tornar mais difícil para um novo ingressante, os bancos aplaudem. Todo o movimento de fintechs, de empresas pequenininhas que estão inovando e criando novos serviços, novas oportunidades, elas são demonizadas pelos bancos, porque os bancos, pela primeira vez, se sentiram ameaçados. Então, os bancos, eles não querem que mude nada, nenhuma regra, querem que continue ruim. E aí, a Nathalie disse que não conseguiu ouvir nada. Desculpa, gente, eu peço desculpas aí, a qualidade do som não estava previsto aqui. Eu peço desculpas pelos ruídos aqui, mas eu já estou terminando, tá? Já estou terminando aqui e vamos corrigir já para a nossa próxima aula. Então, finalizando, meus amigos, finalizando a aula de hoje, o que eu queria sumariar aqui eu imagino que tenha saído bastante eco, porque aqui, mesmo aqui para mim, é ruim, a qualidade do som não fica bom mesmo. Então, assim, o que eu queria finalizar aqui a nossa aula de hoje, concluindo com vocês o seguinte ponto, tá? Nós temos um sistema tributário que é diferente dos outros lugares do mundo. Nós temos um sistema tributário que ele não tem nenhum lugar do mundo que seja igual. Não tem nenhum lugar que seja parecido com o nosso, tá? E isso tem prós e tem contras. Tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim, mas a gente está fazendo uma constatação, nós estamos mostrando, sinalizando como é que esse sistema está posto, como é que ele funciona. O nosso sistema tem estas características, tá bem? E aí, pessoal, o que eu queria que chamasse a atenção de vocês? A nossa Constituição é detalhista, tem muitos dispositivos. Em matéria tributária, talvez seja a maior Constituição do mundo em matéria tributária. Não sei se em algum outro lugar tem tanto texto de tributário. Isso faz com que ele seja rígido, difícil de alterar, mas ao mesmo tempo aberto, porque tem algumas regras que tratam da tributação e tem outras normas que estão espalhadas e às vezes até nem escritas, que também visam tutelar e assegurar garantias ao contribuinte. Tá? Para finalizar a nossa aula de hoje, eu pergunto e coloco aqui para vocês o seguinte. Esse é o tema da nossa tarefa da semana, que vai ficar lá no Moodle, e vocês têm uma semana inteira para responder.
As limitações ao poder de tributar, as regras que a gente vai estudar a partir da semana que vem. Artigo 150 e seus incisos. São cláusulas pétreas? Sim ou não? Então, vocês precisam voltar lá no direito constitucional, lembrar o que é cláusula pétrea, onde é que está escrito na Constituição, e aí eu quero que vocês me respondam. Essas garantias ali que estão no artigo 150, elas são cláusulas pétreas, de modo que nem mesmo a emenda à Constituição poderia alterar, ou não? Ali pode sim alterar, pode vir um governo, fazer uma emenda à Constituição e acabar com elas. Essa é a pergunta da semana e essa é a questão que eu gostaria de deixar à reflexão de vocês. Alguma dúvida até aqui, gente? Vocês gostariam de esclarecer alguma questão? Professor, só aquela questão da transferência de tributo não teria que ser reprimido pelo Banco Central ou algum de órgão que fiscaliza isso? Deixa eu ver se eu entendi o teu raciocínio. Tu está questionando se o repasse do encargo, do ônus econômico, ele poderia ser fiscalizado pelo Banco Central de modo a impedir que o banco cobrasse dos seus correntistas, é isso? Como a gente, naquela questão ali do COFINS, que, digamos assim, nitidamente foi transferida essa questão para quem, digamos, utiliza do banco. Não teria que ser reprimido isso de certa forma? Nicolas, a resposta é o Banco Central ele tem a função fiscalizatória, regulatória, mas a pergunta que a gente tem que fazer o agente econômico, o prestador de serviço, o vendedor, ele não deve repassar o peso do tributo para o seu produto ou serviço? E aí eu não falo só dos bancos, eu falo de qualquer coisa. O que vocês acham? Eu acho que sim, professor. Aplicando por um exemplo assim mais simples, por analogias. Agora, por exemplo, com o gás que aumentou. Querendo ou não, a comida do restaurante da esquina também aumentou, porque ela tem que repassar esse valor. Assim, isso é um ponto importante, a pergunta que o Nicolas fez, porque assim, num sistema de livre mercado, quem define os preços é o mercado e não uma decisão central governamental. É extremamente equivocado qualquer tentativa de vedar, controlar preços ou proibir o aumento de preços se o aumento se faz necessário em determinada situação. E a Bruna trouxe um exemplo bem legal. O exemplo que a Bruna trouxe é muito ilustrativo. Então, assim, qual é o pressuposto de toda e qualquer atividade econômica